Caminhoneiro salvou noiva de acidente. O PRF era o noivo e ela estava com outro. E eu só descobri quando já era tarde demais. Eu estava há quase 2 dias só na força do café. Velho bruto mesmo, sem estrelinha, só na raça, na liga total. O sol rachando no para-brisa do meu Scania P360. Minha nave verde cortando a BR lisa, carga de leve, voltando quase batendo lata. Faltava pouco para o próximo posto, uns 5 quilômetros só. Eu já pensando em esquentar a marmita no fogão de pobre do bruto, dar aquela respirada. Foi quando eu vi um carro pequeno forçando passagem onde não tinha espaço. Eu falei sozinho, "Cê tá doido?" Não era ultrapassagem comum, era erro feio. Eu aliviei o pé porque chofer velho sente quando o trecho vai azedar. E azedou. Em questão de segundos tudo mudou. Eu não sabia ainda, mas naquele dia, claro, no meio da BR, eu não ia salvar só uma vida. Eu ia entrar numa história que não era minha e sair dela carregando um segredo que até hoje pesa mais que bucha mal paga. E vou te falar, só caminhoneiro raiz entende, porque na estrada, parceiro, cada KM revela quem a gente é de verdade. O volante vibrou na minha mão antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. Não faz isso, não faz isso. Eu murmurei, já cravando o pé no freio do meu Scania P360. Lá na frente, um carro pequeno tentou cortar 2 caminhões de uma vez só. Sol alto, pista seca, BR aberta. E o sujeito me inventa uma dessas. Meu bruto respondeu firme. Nada de bicheira, nada de tartaruga. A nave verde segurou no peito. O peso jogou para frente. A carga de leve ajudou, mas mesmo assim o coração deu aquela batida atravessada. O carro conseguiu voltar para a faixa por centímetros. Eu senti o cheiro quente do asfalto entrando pela janela entreaberta. O rádio chiando baixo. Meu próprio sangue pulsando na têmpora. Fiquei alguns segundos em silêncio. Só eu, o motor roncando grave e a linha branca correndo debaixo do para-choque. "Cê tá doido?" falei sozinho, ajeitando o banco. E foi ali, nesse quase, que eu senti de novo aquela verdade que só quem vive no trecho entende. A estrada não perdoa distraído e também não esconde nada de ninguém. Meu nome é Jaconias, tenho 36 anos, mas carrego 40 anos de estrada no sangue. Meu pai já era chofer antes de mim. Cresci ouvindo o motor diesel como se fosse canção de ninar. Enquanto moleque jogava bola na rua, eu estava aprendendo a manobrar truck morto em pátio apertado. Hoje, quem me acompanha é meu Scania P360. Verde, cara chata, bruto alinhado. Minha nave. Não é beberrão, graças a Deus. Também não é muriçoca velha. É bruto de respeito. Eu converso com ele. Não é loucura, não. É parceria. Quem vive sozinho no trecho entende. Porque a vida do caminhoneiro não é romance de novela. É posto de gasolina, marmita esquentada no fogão de pobre, banho corrido, ligação rápida para a família e mais quilômetro pela frente. Tem dia que a gente está na liga total, focado, ligado em cada retrovisor. Tem dia que o corpo pede descanso, mas o frete é filé e a conta não espera. E tem dia que a estrada resolve mostrar coisa que ninguém pediu para ver. O sol daquele dia estava limpo demais. Céu azul esticado, nada de chuva, nada de neblina. Dia claro, dia bonito. Mas dia claro também revela coisa que no escuro talvez passasse despercebida. Passei por um toco carregado de palito doce, subindo lento. Dei seta, joguei para a esquerda, ultrapassei de boa. Mais na frente, um barriga de aço vinha pesado no sentido contrário. Tudo dentro do normal. Só que meu peito ainda estava acelerado por causa daquele carro apressado. Eu fiquei pensando, o que leva alguém a arriscar tudo por alguns segundos? A estrada é igual à vida. Tem gente que respeita o tempo, tem gente que força, e quem força, uma hora paga. A cabine estava quente, mas confortável. O banco já moldado no meu corpo, a mão direita apoiada leve na manopla. O rádio tocando moda antiga de fundo. Eu gosto do silêncio entre uma música e outra. É ali que a mente começa a rodar.
Tem muita gente que acha que caminhoneiro vive fugindo de casa. Eu não fujo. Eu escolhi isso aqui. Escolhi acordar sem saber onde vou dormir. Escolhi ver o país pela janela. Escolhi carregar história dos outros sem que ninguém saiba da minha. Porque na boleia, parceiro, a gente aprende a observar. Quem discute no acostamento. Quem chora escondido no banco do passageiro. Quem tá batendo lata na volta porque o frete não fechou. Quem pegou bucha e finge que tá feliz, a estrada revela. E naquele dia, eu ainda não sabia, mas ela estava preparando algo. O rádio deu uma interferência curta. Eu ajustei o volume. Nada demais. Mas senti um arrepio estranho. Coisa de velho bruto que já viu muita coisa. Olhei para o horizonte. A pista seguia limpa. Mas lá na frente, bem distante, um ponto branco parecia meio fora do ritmo do trânsito. Pequeno demais para ser caminhão. Rápido demais para ser prudente. Eu apertei levemente os olhos e, sem saber porquê, reduzi um pouco a velocidade. Não era medo, era instinto. Porque quem roda há décadas aprende uma coisa. Quando o trecho fica bonito demais, pode ter surpresa esperando logo ali. E naquele dia, no meio daquela BR ensolarada, eu ainda não imaginava que ia cruzar com uma história que não era minha, mas que ia mudar o rumo de muita gente, inclusive o meu. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido? Eu já tava com aquilo martelando na cabeça quando o carro branco reapareceu mais perto. Ele vinha costurando no meio dos caminhões, acelerando e freando sem padrão. Não era motorista de trecho, dava pra ver de longe. Quem é do tapetão respeita o tamanho do bruto. Aquele ali estava dirigindo como se tivesse num carro de aplicativo na cidade. Eu tirei o pé do acelerador. Instinto. Meu Scania P360, respondeu macio. A rotação caiu suave, sem tranco. Eu já tinha visto esse filme antes. E quase nunca termina bem. Na frente do carro branco tinha um truck carregado de areia doce, pesado, ocupando a faixa da direita. Do outro lado, vinha um toco subindo a leve, mas ocupando bem a pista. O espaço não fechava, mas o carro tentou mesmo assim. Ele saiu para a esquerda numa arrancada seca, forçando entre os dois. Eu senti o tempo desacelerar. O coração bateu forte, mas a cabeça ficou fria. Não vai dar... Eu falei baixo, já com o pé preparado. O toco do sentido contrário buzinou. O motorista do truck da direita tentou abrir um pouco, mas não tinha muito para onde ir. Era subida leve e acostamento estreito. O carro branco ficou no meio, preso, sem espaço para ir nem para voltar. Eu pisei no freio firme, mas controlado. Nada de travar roda. Nada de pânico. Caminhão não aceita desespero. Caminhão exige comando. Senti o peso puxar para frente, o volante vibrar. Meu corpo foi contra o cinto. O motor desceu giro com aquele ronco grave que parece um aviso. O carro branco voltou para a faixa na última fração de segundo. Mas voltou torto. A traseira perdeu alinhamento. Deu aquela sambada perigosa. Ele quase rodou. Quase. O truck conseguiu segurar, o toco passou raspando e eu mantive distância suficiente para não virar estatística. Foram segundos, só segundos. Mas quando tudo estabilizou, o silêncio dentro da cabine ficou pesado. Eu olhei pelo retrovisor. O carro branco estava uns metros à frente, agora mais lento. Não acelerava mais. Não tentava nada. E foi aí que eu senti. Não era só imprudência. Tinha algo estranho ali, porque depois de quase causar um acidente daquele tamanho, qualquer motorista pisaria fundo para ir embora. Sumir. Desaparecer do trecho. Mas ele não. Ele ficou devagar, quase hesitante. Eu reduzi mais um pouco e mantive distância. Não gosto de colar em carro pequeno depois de susto, mas meu olho não saía dele.
O carro começou a jogar levemente para a direita. Depois corrigia. Depois jogava de novo. Não era defeito mecânico, era nervosismo. E nervosismo na BR é perigoso demais. Mas uns metros à frente veio a curva aberta. Daquelas que parecem tranquilas, mas pedem respeito. O carro entrou na curva um pouco aberto demais. Eu já estava com o pé preparado. E aconteceu. A roda direita pegou no desnível do acostamento. O motorista tentou corrigir rápido, corrigiu demais. A traseira saiu de vez, o carro rodou, não foi capotagem cinematográfica. Foi aquele giro feio, seco, que termina atravessado na pista. Eu pisei fundo no freio. Agora sem escolha. O Scania P360 segurou como nave de verdade. A carga ajudou a estabilizar. O volante tremeu forte na minha mão, mas eu não soltei. Atrás de mim ouvi buzina. Um barriga de aço vinha mantendo distância e também precisou frear. Quando finalmente parei, o carro branco estava atravessado, ocupando meia pista, com a frente já no acostamento de terra. Não tinha fumaça, não tinha fogo, mas tinha algo pior: imobilidade. Eu respirei fundo, olhei para os lados. O trânsito começou a reduzir. Alguns carros já encostando mais atrás. Eu podia seguir. O carro não tinha sido atingido por mim. Eu tinha espaço para desviar e continuar. Não era responsabilidade direta minha, mas tinha gente lá dentro. Eu via movimento pelo para-brisa e, mais uma vez, aquele instinto apertou o peito. "Cê vai descer, Jaconias", falei comigo mesmo. Liguei o pisca-alerta. Joguei o bruto pro acostamento com cuidado, deixando espaço pro fluxo passar devagar. Desci da cabine sentindo o calor do asfalto subir pelo solado da bota. O sol continuava bonito demais. Isso me incomodou, porque dia bonito não combina com coisa errada. Cheguei perto do carro branco. O motorista ainda estava segurando o volante, respirando rápido, olhos arregalados, suando mais que devia. No banco do passageiro, uma mulher. Vestido claro, mão tremendo sobre o colo. Ela olhava fixo para frente, mas não parecia ver a estrada. Bati leve no vidro. "Tá tudo bem aí?" O homem demorou 1 segundo para reagir. Depois abriu a porta rápido demais. Foi nada. Só perdi o controle." A voz dele falhou no meio da frase. Eu olhei para dentro do carro de novo e vi no banco de trás flores brancas, bem arrumadas. Não era flor jogada, era buquê. E do lado, uma caixa pequena com fita. Eu não falei nada, mas senti aquele frio subir pela espinha. Porque ninguém carrega buquê daquele jeito num passeio comum de domingo. A mulher finalmente virou o rosto para mim. Os olhos dela não estavam assustados pelo acidente. Estavam assustados por outra coisa. Culpa. Eu conheço esse olhar. Já vi em acostamento de cidade pequena, já vi em posto de beira de estrada, já vi em cabine de colega que fez escolha errada. Não era só susto. Tinha algo errado ali. E não era mecânico. Foi quando lá dentro do meu caminhão, o rádio deu um chiado mais forte. Uma voz firme começou a anunciar ocorrência na BR. Acidente leve, curva tal, viatura da PRF deslocando. Eu olhei para o carro, olhei para o homem, olhei para a mulher. E pela primeira vez naquele dia, eu tive certeza. A ultrapassagem não foi o maior erro daquela história. Foi só o começo. O vento quente da pista batia no vestido dela e levantava levemente o tecido claro, como se aquilo tudo fosse só um susto bobo de viagem. Mas não era. Eu cheguei mais perto do carro e senti aquele cheiro leve de perfume misturado com borracha quente do pneu que tinha raspado no asfalto. "Vocês se machucaram?" perguntei, mantendo a voz calma. O homem respondeu rápido demais. Não, tá tudo certo, foi só um descuido. Eu olhei para ele, mão ainda presa no volante, dedos tremendo, respiração curta. Não era a postura de quem quase sofreu um acidente, era a postura de quem quase foi descoberto. A mulher finalmente abriu a porta devagar. Desceu com cuidado, segurando na lateral do carro. O salto dela afundou um pouco na terra do acostamento. Vestido claro,
Maquiagem intacta demais para quem passou por aquele giro. Cabelo preso com detalhe delicado, arrumado como se fosse para evento. Ela evitava olhar para ele. Ele evitava olhar para ela. Silêncio. Silêncio pesado. Eu rodeei o carro, conferi rapidamente os pneus, a frente, a traseira, nada quebrado de verdade, só o susto. Mas no banco de trás, o buquê estava ali, branco, bem montado. Não era flor comprada em qualquer esquina. Era buquê de casamento. Do lado, a caixa dourada com fita branca. Pequena, elegante. Eu não falei nada, mas meu olhar demorou meio segundo a mais ali. Ela percebeu. O homem também. Foi aí que ele fechou a porta de trás, rápido demais, como se aquilo fosse esconder alguma coisa. A gente já estava indo. Não precisa se preocupar, ele disse. Eu cruzei os braços, mas mantive a postura tranquila. Ir para onde, parceiro? Porque desse jeito aí vocês não vão sair rodando, não. Ele respirou fundo, tentou sorrir. A gente tá atrasado para um compromisso. Atrasado. Olhei para ela. Ela finalmente me encarou. Os olhos dela estavam marejados, mas não era choro de susto, era outra coisa. Era aquele olhar de quem sabe que a escolha feita não tem volta. Moça, você tá bem mesmo? Perguntei direto para ela. Ela demorou a responder. Tô... A voz saiu fraca. Ele interrompeu. Tá sim, foi só um susto. Eu senti aquilo. Ele respondia por ela. Sempre. Eu dei 2 passos para trás, olhei para a pista. O trânsito já estava fluindo devagar. Nada bloqueado. Mas eu sabia que a viatura vinha. O rádio do meu Scania P360 ainda chiava lá dentro. E aquele detalhe não saía da minha cabeça. Compromisso, buquê, vestido claro, maquiagem pronta, e ele nervoso daquele jeito. Não combinava. Vocês são de onde? Perguntei, tentando manter conversa. Da cidade ali, depois da serra. Ele respondeu rápido. Ela não confirmou, nem negou, só ficou em silêncio. Eu senti um frio leve na espinha. Já vi muito casal brigando em acostamento. Já vi gente fugindo de dívida, de problema, de erro. Mas aquilo ali tinha outro peso. Não era discussão. Era segredo. A mulher levou a mão ao peito de leve, como se estivesse tentando controlar a respiração. Eu cheguei um pouco mais perto, baixei o tom. Olha, eu vou deixar meu caminhão sinalizando ali atrás. Se precisar, vocês podem esperar na cabine até a PRF chegar. O sol tá forte. Ele hesitou. Ela falou antes dele. Eu vou. A resposta saiu quase automática. Ele olhou para ela surpreso. Não precisa. Ela encarou ele dessa vez. E foi rápido, mas foi forte. Eu vi ali. Não era só tensão de acidente. Era tensão de decisão. Ela deu 2 passos na minha direção. Ele ficou parado. Por um segundo eu achei que ele fosse segurar o braço dela, mas não fez. Ela passou por mim em silêncio. Quando cheguei perto do meu bruto com ela atrás, eu senti aquele cheiro diferente vindo do carro deles. Não era só perfume, era ansiedade. É difícil explicar, mas quem é velho bruto sente. Subimos na cabine. Ela sentou no banco do passageiro segurando as mãos. Como você se chama? Perguntei. Ela demorou. Patrícia, nome falado quase como se fosse confissão. Eu sou Jaconias. Ela assentiu, mas parecia longe. Lá fora, o homem ficou andando de um lado para o outro perto do carro. Eu observei pelo retrovisor. Ele olhava para o celular o tempo todo, digitava, apagava, digitava de novo. Seu marido está muito nervoso. Eu soltei, medindo as palavras. Ela fechou os olhos. Ele não é meu marido. A frase caiu dentro da cabine como pedra em água parada. Eu não respondi na hora. Deixei o silêncio trabalhar. Então, esse compromisso aí? Eu comecei. Ela apertou os lábios. Eu vou casar hoje. O mundo lá fora continuava igual. Caminhões passando, sol alto, asfalto quente. Mas dentro da minha cabine tudo tinha mudado. E ele? Perguntei baixo. Ela não respondeu. Só virou o rosto para a janela. Foi quando o rádio chiou de novo. Viatura da PRF a 5 minutos do local. Eu olhei para frente, depois para ela, depois para o homem lá fora. E naquele instante eu tive certeza.
A ultrapassagem errada não era o maior problema. O problema era que a estrada tinha escolhido o pior momento possível para revelar uma verdade. E quando a verdade resolve aparecer na luz do dia, ela não pede licença. Ele entrou na cabine 2 minutos depois dela. Subiu com pressa, batendo a porta mais forte do que precisava. O cheiro do perfume dele invadiu o espaço pequeno do meu Scania P360. Misturou com o cheiro de diesel leve e do plástico aquecido pelo sol. Eu fechei a porta do meu lado e desliguei o rádio. Silêncio. Só o motor em marcha lenta, grave, constante. Meu bruto parecia sentir o clima pesado. Patrícia estava no banco do passageiro, mãos entrelaçadas, olhando para frente como se a estrada fosse resposta para alguma coisa. Renato sentou no banco auxiliar atrás, mas inclinado para frente como se quisesse controlar tudo. A viatura está vindo. Eu falei simples, ele respondeu rápido. Não precisava chamar ninguém. A gente resolvia isso e seguia. Eu olhei pelo retrovisor interno. Eu não chamei. A BR chama sozinha quando vê coisa errada. Ele não gostou da resposta. Mexeu no celular de novo. A tela acendia, apagava. Mensagens sendo escritas e apagadas. Patrícia respirava fundo, tentando manter postura. Mas o joelho dela balançava de leve. Quem vive no trecho aprende a notar esses detalhes. Você falou que vai casar hoje. Eu disse, mantendo o tom neutro. Ela fechou os olhos por um segundo. Eu ia. O ia ficou suspenso no ar. Renato se mexeu atrás. A gente só saiu para conversar. Não tem nada demais. Nada demais. Eu apoiei os braços no volante, sem virar totalmente. Conversa que exige buquê e vestido pronto? Ele ficou em silêncio. Ela não respondeu também. Lá fora, um caminhão da roça passou devagar, carregado de palito doce. O barulho da carroceria batendo ecoou dentro da cabine. Aquilo quebrou o silêncio por uns segundos. Você ama ele? Eu perguntei de repente. A pergunta saiu antes mesmo de eu pensar se devia. Renato reagiu na hora. Isso não é da sua conta. Eu virei o rosto um pouco, só o suficiente para encarar ele pelo retrovisor. Não é mesmo. Mas a estrada acabou colocando vocês dentro do meu barracão de zinco sobre rodas. Então, por enquanto, é. Patrícia virou o rosto devagar. Eu amo. Mas a voz dela não tinha firmeza. Não tinha certeza. Renato soltou o ar pesado. A gente não planejou isso assim. Planejou. A palavra escapou. Eu peguei. Então planejaram? Ele travou. Patrícia olhou para ele com raiva contida. Não fala assim. Ué, você que disse? Eu respondi calmo. O motor do meu Scania P360 deu uma leve oscilada. Ajustei o pé no acelerador para manter giro estável. O silêncio voltou. Eu observava os dois pelo espelho. Não era briga de casal. Era desalinhamento de história. Quem mente junto precisa ter roteiro ensaiado. Eles não tinham. Ele sabe? Eu perguntei direto para ela. Ela demorou. Não. Não o quê? Renato pressionou. Ela engoliu seco. Ele não sabe de nada. O clima ficou mais pesado que carga de bucha mal paga. Renato passou a mão no rosto. A gente ia resolver isso depois. Depois. Sempre o depois. Eu já vi muito caminhoneiro perder frete bom porque deixou manutenção para depois. Já vi colega quebrar no meio do nada porque ignorou barulho estranho. Depois na estrada quase nunca chega. O celular dele vibrou. Ele olhou a tela e ficou branco. Eu não consegui ver o nome, mas vi a mudança no olhar. Patrícia percebeu. É ele? Ela perguntou baixo. Renato não respondeu. O silêncio confirmou. Ela levou a mão à boca. Eu preciso atender, ele disse. Atende então, eu respondi. Ele hesitou. Não atendeu. Deixou chamar até parar. Você vai casar hoje. Eu falei mais para ela do que para ele. E tá aqui dentro do meu bruto com outro homem. Ela começou a chorar. Não alto, não dramático, mas aquele choro contido que dói mais. Eu não queria machucar ninguém, mas já machucou. Renato falou seco. Ela virou para ele, os olhos cheios. Eu te pedi para não vir hoje. Aquilo mudou o ar da cabine. Eu senti. Você que insistiu, ela completou.
Renato apertou os dentes. Porque eu não ia deixar você casar sem saber o que sente. Agora a história começava a mostrar as pontas. Não era só traição simples. Era conflito mal resolvido. Era indecisão. E a estrada não gosta de gente indecisa. Lá fora, ao longe, ouvia a sirene curta. Não era escândalo. Era aviso. A viatura da PRF estava chegando. Renato olhou pela janela traseira da cabine. A gente precisa alinhar o que vai falar. Eu soltei um meio sorriso. Alinhar. Vocês mal conseguem se olhar. Patrícia fechou os olhos de novo. Eu não aguento mais mentir. A frase saiu como quem solta peso. Renato ficou imóvel. E foi ali, naquele instante pequeno, dentro do meu Scania P360, que eu entendi. O acidente não foi erro de volante. Foi erro de decisão acumulada. A sirene ficou mais próxima. Eu ajustei a postura no banco. A cabine parecia menor, o ar mais pesado. E alguma coisa me dizia que quando aquela porta abrisse de novo, a história ia virar de um jeito que ninguém ali estava preparado para segurar. A sirene ficou mais próxima, mas ainda distante o suficiente para dar tempo de encarar o que estava ali dentro daquela cabine. Eu não conseguia tirar da cabeça a imagem do banco de trás do carro. O buquê, branco, impecável. Flor que não era para estar ali daquele jeito. Eu olhei para Patrícia. O rosto dela estava diferente agora. A maquiagem já não segurava o brilho dos olhos. Ela apertava os dedos com força, como se quisesse se manter inteira. Ele tá te esperando no altar? Eu perguntei baixo. Ela balançou a cabeça afirmando, mas sem olhar para mim. A cerimônia é às 4. Olhei no painel do meu Scania P360. Faltava pouco mais de 1 hora. O tempo começou a ter peso. Renato passou a mão pelo cabelo inquieto. Ainda dá para resolver isso, ele disse, quase implorando. Você pode ir. A gente finge que foi só um susto. Ela virou para ele devagar. Finge o quê, Renato? A voz dela já não tremia. Agora tinha cansaço. Finge que eu não passei a madrugada chorando porque não sei com quem eu quero estar. O ar ficou pesado dentro da cabine. Eu permaneci quieto, só observando pelo retrovisor. Renato tentou manter firmeza. Você disse que me amava. Eu amo, ela respondeu rápido. Mas eu também amo ele. Silêncio. A frase caiu como pancada seca. Renato desviou o olhar. Eu já vi caminhoneiro forte baixar a cabeça assim quando recebe notícia que não tem volta. Você não pode amar 2 ao mesmo tempo, ele falou, mais para si mesmo do que para ela. Ela respirou fundo. Eu não queria que fosse assim. Eu lembrei do buquê outra vez, da caixa dourada com fita. Aquilo não era coisa improvisada, aquilo era planejamento, promessa, família envolvida, convite entregue. Sua família já está lá? Eu perguntei. Ela assentiu. Minha mãe está desde cedo no salão. A voz falhou de novo. E ele? Eu continuei. Ele deve estar nervoso, achando que eu só estou atrasada. Renato fechou os olhos. Patrícia. Ela virou para ele com firmeza que não tinha mostrado antes. Você sabia que eu estava noiva. Ele ficou sem resposta. Você sabia. Ela repetiu. A tensão entre os dois era quase visível. Não era paixão leve. Era coisa mal resolvida. Eu pensei em quantas vezes já vi história assim começar em cidade pequena, terminar em separação feia ou silêncio forçado. Mas ali era diferente, porque o casamento ainda não tinha acontecido e a estrada tinha decidido intervir antes. A sirene agora já dava para ouvir clara. Renato olhou para trás pela janela. A gente precisa combinar o que vai falar. Combinar? Eu falei. Vocês não estão indo para uma reunião de trabalho. É uma ocorrência de trânsito. Ele me encarou com irritação contida. Você não entende. Eu mantive o olhar firme pelo retrovisor. Eu entendo mais do que você imagina. Eu vi o buquê, eu vi a caixa, eu vi o jeito que você fechou a porta do carro como se aquilo fosse crime. Ele desviou os olhos. Patrícia começou a chorar de verdade agora. Não aquele choro contido, era culpa vazando. Eu não queria fazer isso com ele. Ela sussurrou. Então por que fez?
Renato perguntou, voz carregada. Ela levou a mão ao rosto. Porque quando eu tô com você, eu sinto coisa que eu não sinto com ele. Renato se inclinou para frente. Então escolhe. Ela ficou imóvel. A palavra escolhe ecoou dentro da cabine como buzina em túnel. Eu senti o peso daquilo. Escolher dói, mas não escolher machuca mais gente. Eu não consigo agora, ela disse, quase num pedido de socorro. Você já escolheu vindo comigo hoje, Renato rebateu. Ela virou para ele com os olhos vermelhos. Eu vim para dizer que não dava mais. Aquilo cortou. Renato ficou sem reação. Você... O quê? Eu ia casar. Ia tentar esquecer você, mas não consegui. Então eu precisava falar antes. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era tensão de mentira, era verdade crua. Eu respirei fundo. Lá fora a viatura já estava entrando no acostamento. Eu vi pelo retrovisor lateral a porta abrindo, a autoridade chegando. Mas dentro da cabine, a guerra era outra. Então você me chamou para terminar? Renato perguntou, a voz falhando. Ela assentiu. E você perdeu o controle do carro porque não queria ouvir? Eu completei. Ele não respondeu, mas o silêncio confirmou. Não foi só imprudência, foi emoção mal administrada, foi desespero. E agora tinha mais gente envolvida. Patrícia limpou as lágrimas com cuidado, tentando recompor a maquiagem, como se ainda existisse chance de manter alguma aparência. Eu não posso casar assim, ela falou firme pela primeira vez. Renato olhou para ela como se tivesse perdido algo ali mesmo. E eu não posso continuar sendo o erro da sua vida. A frase dele saiu pesada. Eu senti que aquilo era mais profundo do que parecia. A sirene parou. Porta da viatura batendo. Passos se aproximando do caminhão. Eu ajeitei a postura no banco. O momento estava chegando. E a única coisa que eu tinha certeza era que aquele buquê no banco de trás não era só flor. Era símbolo de promessa quebrada, de decisão adiada, de verdade prestes a explodir na luz do dia. A mão do agente bateu na porta da cabine e eu soube. A partir dali, não tinha mais como fingir nada. Antes mesmo do agente bater na porta da cabine, o rádio do meu Scania P360 chiou de novo. Aquele chiado seco que antecede voz de autoridade. Ocorrência na BR, curva do quilômetro. Veículo branco envolvido. Viatura no local. A voz era firme, sem emoção, profissional. Mas dentro da minha cabine, o ar mudou na hora. Renato ficou pálido. Não era medo de multa. Era medo de reconhecimento. Eu vi no retrovisor o maxilar dele travando. O olhar fixo, mas perdido. Patrícia levou a mão ao peito como se o coração tivesse disparado de vez. Ele vai saber, ela sussurrou. Renato virou para ela rápido. Saber o quê? Mas ele sabia. Eu sentia aquilo. O rádio continuou, solicitando apoio padrão, situação controlada. Controlada. Nada estava controlado ali dentro. Eu desliguei o rádio. Não precisava de mais nada. A história já estava grande demais para mais informação. Vocês precisam respirar. Eu falei calmo. Porque daqui a pouco vai ter pergunta. Renato tentou recuperar postura. A gente fala que foi só um susto, que tá tudo certo. Eu encarei ele pelo retrovisor. E o resto? Ele fingiu não entender. Que resto? Patrícia virou o rosto para ele com um olhar que dizia tudo. Você acha que dá para esconder isso? Ele ficou irritado. Esconder o quê, Patrícia? A gente não fez nada. Ela riu, mas foi um riso triste. A gente fez tudo. A frase ficou no meio da cabine, como fumaça. Lá fora, eu vi pelo espelho lateral o agente caminhando até o carro deles primeiro, conferindo o documento, olhando posição do veículo, postura firme, uniforme alinhado. A presença da PRF tem um peso diferente. Não é só trânsito, é autoridade, é lei. E quando a autoridade encontra mentira mal resolvida, a coisa aperta. Renato pegou o celular de novo, mão tremendo. A tela iluminou o rosto dele. Patrícia viu o nome refletido. Ele tá ligando de novo, né? Renato não respondeu, mas a vibração no aparelho entregou. Ela fechou os olhos forte.
Eu não posso atender agora. Não pode ou não quer, ele rebateu. Ela abriu os olhos de uma vez. Eu não posso falar com ele depois de ter passado a manhã inteira com você. O silêncio que veio foi pesado. Eu respirei fundo. Não era mais sobre acidente. Era sobre tempo contado, sobre altar montado, sobre família esperando. Ele é da cidade? Eu perguntei. Patrícia assentiu. Ele trabalha com o pai, sempre foi correto. Todo mundo gosta dele. Renato soltou uma risada seca. Claro, o cara perfeito. Ela virou para ele. Ele é bom comigo. E eu sou o quê? Ela demorou. Você é o que eu não consegui esquecer. A verdade às vezes dói mais que multa alta. O rádio do caminhão, mesmo desligado, parecia ainda vibrar dentro da minha cabeça. Autoridade do lado de fora, conflito do lado de dentro. Eu vi o agente terminar de olhar o carro e caminhar na direção do meu bruto. Passos firmes no asfalto. Renato percebeu. O rosto dele mudou de novo. Não era só nervosismo agora. Era medo específico. E se ele conhecer alguém que me conhece? Renato murmurou. Patrícia arregalou os olhos. O que você quer dizer com isso? Ele travou. Eu juntei as peças. Vocês são da mesma cidade. Ela confirmou. Todo mundo se conhece lá. Pronto. A bomba estava montada. Porque cidade pequena tem uma coisa. Notícia corre mais rápido que caminhão vazio descendo serra. O agente parou ao lado da cabine e bateu 2 vezes na porta. Firme. Eu desci o vidro devagar. Ele olhou primeiro para mim. Boa tarde. O senhor é o condutor do caminhão? Sou sim. Presenciou o ocorrido? Presenciei. Ele assentiu, profissional. Depois o olhar dele foi para dentro da cabine. Primeiro em Patrícia, depois em Renato. Foi rápido, mas eu vi. Um microsegundo de estranheza. Nada claro, nada confirmado, mas algo ali mexeu. Patrícia abaixou o olhar imediatamente. Renato ficou rígido. Documentos do veículo e habilitação do motorista do carro, por favor, o agente disse. Renato engoliu seco. Eu já entreguei lá no carro. Certo, o agente respondeu. A voz dele era calma demais. Eu senti que aquilo não tinha acabado. O agente deu um passo para trás, mas antes de se afastar, olhou mais uma vez para Patrícia. Mais demorado dessa vez. Ela percebeu, e o corpo dela enrijeceu. Quando ele saiu do alcance da janela, Renato falou baixo, quase num sussurro. Ele olhou estranho. Patrícia estava pálida, porque ele me reconheceu. O mundo pareceu parar por um segundo. Eu virei o rosto devagar para ela. Reconheceu como? Ela demorou, mas respondeu. Ele é amigo do meu noivo. Silêncio. Silêncio absoluto. Renato fechou os olhos. Eu senti o peso daquilo descer de vez. A estrada não estava só revelando, ela estava expondo. E quando a autoridade cruza com laço pessoal, a consequência não é só multa. É verdade vindo à tona. O agente voltou em direção à cabine. Agora com expressão diferente, mais séria, e naquele momento eu tive certeza. A história que começou com uma ultrapassagem errada ia explodir do jeito mais público possível. A gente saiu do acostamento escoltado pela própria tensão. O agente pediu para seguirmos até o posto mais próximo, para registrar tudo com mais segurança. Eu entrei na cabine, liguei meu Scania P360 e senti o bruto responder firme, como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro de mim, estava acontecendo. O carro branco veio atrás, devagar demais. Renato dirigindo agora com as 2 mãos coladas no volante, postura de quem sabe que qualquer movimento errado pode piorar tudo. Patrícia não falava. Eu acompanhava pelo retrovisor. O posto apareceu logo depois da curva. Grande, movimentado, cheio de caminhão estacionado. Tinha toco descarregando, truck abastecendo, barriga de aço parado na bomba mais afastada. Dia comum de trecho. Mas nada ali estava comum para mim. Encostei minha nave numa vaga lateral, longe da entrada principal. Sempre prefiro observar antes de me meter no centro do movimento. A viatura entrou logo atrás. Sirene desligada, luz apagada, mas presença pesada.
O carro da PRF parou atravessado de leve, numa posição estratégica. Porta abriu devagar. O agente desceu. Passo firme, coluna reta, olhar que varre o ambiente antes de focar em alguém específico. Eu desci do caminhão e senti o cheiro de diesel e café fresco vindo da lanchonete do posto. O mundo seguia normal. Motoristas conversando, chapas correndo com carrinho de carga, alguém esquentando marmita no fogão de pobre improvisado atrás de um baú. Mas ali, perto da viatura, o ar estava mais denso. Renato saiu do carro branco primeiro. Tentou ajeitar a camisa, mas as mãos tremiam. Patrícia demorou mais um pouco. Quando abriu a porta, o vestido claro chamou a atenção de 2 caminhoneiros que estavam sentados na sombra. Eles trocaram um olhar curioso. Vestido de casamento não combina com posto de BR. O agente caminhou até o carro deles, pediu documentos de novo, conferiu placa, anotou dados. Tudo técnico, tudo dentro do protocolo. Mas o olhar dele voltava. Sempre voltava para Patrícia. Eu percebi antes de todo mundo. Ela também. Renato fingia que não notava. O agente se aproximou dela. A senhora pode confirmar seus dados, por favor? A voz dele era controlada, mas mais baixa agora. Ela respondeu com dificuldade. Nome completo, cidade, data de nascimento. Quando ela disse a cidade, eu vi. Foi mínimo, mas foi claro. O agente travou por um segundo. A senhora disse que é de... Ela repetiu. Ele assentiu devagar. O silêncio ali não era mais só profissional. Tinha reconhecimento. Ele deu 2 passos para trás, como se precisasse reorganizar pensamento. O senhor é o condutor? Ele perguntou para Renato. Sou. Pode me acompanhar até a viatura, por favor? Renato olhou rápido para Patrícia. Ela evitou o olhar. Eu fiquei ao lado do meu caminhão, braços cruzados, só observando. Velho bruto aprende que às vezes o melhor é ficar quieto e ver a verdade fazer o próprio caminho. Renato entrou na viatura. Porta fechou. O agente ficou alguns segundos parado do lado de fora antes de entrar também. Patrícia ficou sozinha ao lado do carro. O vestido claro contrastando com o asfalto quente. Ela parecia pequena ali. Eu dei 2 passos na direção dela. Ainda dá tempo de decidir. Eu falei baixo. Ela não me olhou. Eu já decidi demais hoje. O vento levantou uma ponta do vestido. Lá do outro lado do posto, um caminhoneiro comentou alto. Olha lá, casamento no posto agora? Risada espalhada. Ela ouviu. Eu vi o constrangimento subir pelo rosto dela. A viatura ficou alguns minutos fechada. Longos. Eu sabia que lá dentro estava acontecendo mais do que simples anotação de ocorrência. Porque quando a autoridade reconhece alguém, a conversa muda. A porta da viatura abriu. Renato saiu primeiro. O rosto dele estava diferente. Não era mais só nervosismo, era medo confirmado. O agente saiu logo depois, agora sem a postura neutra de antes. Estava mais sério, mais pessoal. Ele caminhou direto até Patrícia. Parou a poucos metros. Não falou nada por uns segundos. Só olhou. Um olhar que misturava surpresa e algo mais. Ela finalmente levantou os olhos. E naquele instante eu senti o clima mudar de vez. Não era mais agente e cidadã. Era gente que se conhecia. Patrícia, ele falou. A voz saiu diferente. Não era protocolo. Era reconhecimento puro. Ela ficou imóvel. Renato fechou os olhos. E eu ali, ao lado do meu Scania P360, tive certeza absoluta. A história tinha acabado de subir um nível. Porque não era só amigo do noivo. Não era só alguém da mesma cidade. Tinha algo maior vindo. E quando verdade e autoridade se encontram no meio do tapetão, ninguém sai ileso. Patrícia? Quando ele falou o nome dela, o barulho do posto pareceu diminuir. Não parou. O caminhão continuou ligando o motor. Chapa continuou gritando preço de descarga. Alguém bateu porta de baú mais adiante. Mas para mim, tudo ficou distante. Ela levantou os olhos devagar. Eu vi o segundo exato em que ela reconheceu. O ar saiu do peito dela como se tivesse levado um soco invisível. Marcelo, ela sussurrou. Não foi, senhor agente.
Não foi moço, foi Marcelo. Renato fechou os olhos como quem já sabia que a queda vinha. Eu senti um arrepio subir pela espinha. Marcelo. O nome ficou rodando na minha cabeça. Ele não era só agente da PRF. Ele era alguém da história. E não demorou nem 3 segundos para eu entender quem ele era. O noivo. O homem que devia estar no altar naquela tarde. O homem que devia estar recebendo ligação dela dizendo "tô a caminho". E estava ali, fardado, armado, postura firme, mas com o chão abrindo sob os pés. Ele deu um passo para frente. "O que você está fazendo aqui?" A pergunta não era de agente, era de homem. Patrícia tentou falar, mas a voz não saiu. Renato ficou parado do lado do carro, sem saber se aproximava ou se desaparecia. Marcelo olhou para ele. O olhar mudou. Não era mais só surpresa. Era a compreensão começando a doer. "Vocês se conhecem?" Ele perguntou, mas já sabia a resposta. Renato respirou fundo. "Marcelo." Ele falou o nome como quem pisa em terreno proibido. Marcelo não tirava os olhos de Patrícia. "A cerimônia é às 4. A frase saiu firme, mas o que estava por trás era outra coisa. Decepção. Ela assentiu devagar. "Eu sei." O silêncio ficou pesado. Eu permaneci encostado na lateral do meu Scania P360, observando. Velho bruto aprende que tem momento que não é para interferir. Marcelo passou a mão pelo queixo. Tentava manter postura profissional, mas os olhos dele estavam diferentes. "O que aconteceu?" ele perguntou. Patrícia abriu a boca, mas Renato respondeu primeiro. "Foi só um acidente. A gente quase rodou na curva." Marcelo finalmente virou o rosto para ele. "Eu não tô perguntando da curva." Aquilo cortou seco. Patrícia deu um passo à frente. "Marcelo, eu posso explicar." Ele soltou uma risada curta. Não era humor, era incredulidade. "Explicar o quê, Patrícia? Que você saiu para resolver coisa pendente no dia do nosso casamento?" A palavra casamento ecoou. 2 caminhoneiros que estavam perto fingiram que não estavam ouvindo, mas estavam. Posto de BR é rádio de fofoca ao vivo. Patrícia levou a mão ao peito. "Eu não queria que você descobrisse assim." Marcelo fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, estava mais contido, mais agente. "Descobrir o quê?" Ela olhou para Renato, depois para Marcelo. "Que eu estava confusa." Renato deu um passo para frente. "Não coloca assim." Marcelo ergueu a mão. "Você fica aí." A autoridade voltou por um instante, mas não era mais suficiente para segurar o que estava acontecendo. "Confusa?" Ele repetiu. Ela assentiu. Eu tentei ignorar. Tentei achar que era coisa da minha cabeça. Marcelo deu outro passo. "E resolveu tirar a dúvida hoje?" A pergunta não tinha grito, mas tinha peso. Ela começou a chorar de novo. "Eu não consegui entrar na igreja sem ter certeza." Renato apertou os punhos. "Ela ia casar mesmo assim." Marcelo virou o rosto devagar. "Ia." Renato engoliu seco. "Ela me chamou para conversar, para encerrar." O olhar de Marcelo voltou para Patrícia. "Encerrar?" Ela confirmou com a cabeça. "Eu precisava decidir." O mundo ao redor continuava normal demais para a situação. Um barriga de aço acelerou para sair do posto. Um frentista perguntou para outro se o cartão tinha passado. Mas ali, naquele pequeno círculo entre viatura, carro branco e meu caminhão, o tempo estava parado. Marcelo respirou fundo. "E decidiu?" Ela demorou. O silêncio durou tempo demais. "Ainda não." A resposta foi pior do que qualquer outra. Marcelo ficou imóvel. Eu vi o momento exato em que a ficha caiu inteira. Não era só um mal-entendido, não era só amigo, era triângulo. No dia do casamento. Ele passou a mão pelo rosto devagar. "Eu acordei hoje achando que era o melhor dia da minha vida." Ninguém respondeu. Ele olhou para mim pela primeira vez de verdade. "O senhor viu o acidente?" "Vi." "Eles estavam juntos desde quando?" Eu hesitei. Não era minha história, mas agora eu fazia parte dela. "Eu só vi a ultrapassagem", respondi. "O resto já estava acontecendo antes de eu chegar." Ele assentiu. Olhou para Patrícia outra vez. "Você podia ter falado comigo." Ela chorava em silêncio. Eu tentei. "Tentou?" Mas eu tinha medo.
Marcelo deu um passo para trás, como se a proximidade machucasse mais. Medo de quê? Ela finalmente disse. De perder você. A frase foi sincera, mas chegou tarde. O vento levantou poeira leve do asfalto. Eu senti que aquilo não tinha mais volta, porque algumas verdades, quando saem na luz do dia, não aceitam remendo. Marcelo olhou para o relógio no pulso. Quase 4 da tarde. Ele tirou o boné da farda devagar, segurou na mão. Eu preciso terminar a ocorrência, ele disse. A voz voltou a ser profissional, mas o olhar era de homem que acabou de ter o chão puxado. E eu soube naquele instante. A estrada não só revelou, ela escolheu o pior momento possível para fazer isso. Marcelo ficou parado por alguns segundos, olhando para Patrícia como se ainda estivesse esperando que tudo aquilo fosse um mal-entendido. O posto continuava barulhento. Caminhão acelerando, porta batendo, gente rindo lá longe. Mas ali, naquele pedaço de asfalto, o mundo tinha diminuído. Ele respirou fundo. Desde quando? A pergunta saiu baixa, sem grito, sem acusação, só dor crua. Patrícia não respondeu. O silêncio dela foi mais alto que qualquer palavra. Renato desviou o olhar, como se quisesse desaparecer. Deu 2 passos discretos para trás, fingindo mexer no celular. Marcelo percebeu. Fica aí! A voz voltou firme por um instante, a autoridade tentando segurar emoção. Renato congelou no lugar. Marcelo olhou de novo para Patrícia. Desde quando? Repetiu, agora com o olhar fixo. Ela engoliu seco, os olhos vermelhos, maquiagem já manchada. Eu não sei dizer. Não sabe? Ele perguntou, mas não elevou o tom. A gente tem data para tudo, Patrícia. Data do noivado, data da cerimônia, data de quando começamos. E você não sabe desde quando começou isso? Ela balançou a cabeça devagar. Não foi de repente. Aquilo doeu mais do que uma traição impulsiva. Não foi de repente, foi construído. Marcelo fechou os olhos por um segundo. Eu vi o peito dele subir e descer mais forte, como se estivesse segurando algo grande demais por dentro. Eu perguntei se tinha alguém. Ele falou ainda olhando para ela. Lembra? Ela assentiu. E você disse que não. O vento levantou poeira leve entre os 3. Renato passou a mão pelo rosto desconfortável. Marcelo, não precisa... Eu não tô falando com você. Marcelo cortou, ainda sem gritar. Aquilo não era briga de bar. Era coisa mais séria. Era homem tentando entender onde perdeu a própria história. Desde quando você começou a duvidar de nós? Ele perguntou. Patrícia chorava em silêncio. Eu não queria duvidar. Mas duvidou. Ela confirmou com a cabeça. Renato olhou ao redor, desconfortável, com os olhares curiosos de alguns caminhoneiros que fingiam não prestar atenção. Ele deu mais um passo para trás. Marcelo viu de novo. Se você quiser ir embora, vai, ele disse para Renato. Mas vai sabendo que fugir agora não muda nada. Renato travou. Eu não tô fugindo, mas estava, no olhar, na postura, no jeito que evitava encarar Marcelo de frente. Eu fiquei encostado no meu Scania P360, braços cruzados, sentindo aquele peso todo. Velho bruto aprende que tem dor que não se resolve com buzina ou freio. Marcelo voltou para Patrícia. Eu acordei hoje acreditando em você. Ela fechou os olhos como se aquilo fosse difícil demais de ouvir. Eu também queria acreditar em mim, ela respondeu. A frase saiu sincera, mas chegou tarde. Você passou a manhã com ele? Marcelo perguntou. Ela demorou, mas respondeu. Passei. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era dúvida, era confirmação. Marcelo baixou o olhar por um segundo. Só um segundo. Depois ergueu de novo. E ia casar comigo daqui a pouco. Ela não conseguiu responder. Não precisava. Eu vi naquele momento o que realmente quebra um homem. Não é o erro. É perceber que ele foi o último a saber. Renato respirou fundo. A culpa não é só dela. Marcelo finalmente virou para ele. Eu não tô procurando culpado. A voz dele ficou mais baixa. Eu tô tentando entender o que foi mentira. Aquilo ficou no ar. Patrícia deu um passo na direção de Marcelo. Eu te amo. Ele não respondeu de imediato.
Amor não combina com dúvida, ele disse por fim. Ela chorava. Eu tinha medo de perder você e resolveu me perder do pior jeito. Renato tentou falar alguma coisa, mas a própria consciência parecia puxar ele para trás. Marcelo passou a mão pelo rosto devagar, como se estivesse reorganizando tudo dentro da cabeça. Depois, fez algo que me marcou. Ele ajustou o cinto da farda, endireitou a postura e voltou a ser agente. Eu preciso finalizar a ocorrência. A voz estava controlada de novo, mas os olhos denunciavam o estrago. Ele pegou o bloco de anotações. O veículo rodou por imprudência na ultrapassagem. Sem vítimas, sem danos graves. Palavras técnicas, frases curtas, como se escrever fosse mais fácil do que sentir. Patrícia ficou ali, imóvel. Renato também. Eu percebi que aquele momento era divisor, não tinha mais volta. Marcelo terminou de anotar, guardou o bloco. Olhou para Patrícia uma última vez naquele instante. Eu só precisava saber se o que a gente viveu foi real. Ela respondeu sem hesitar. Foi. Ele assentiu devagar. Então isso aqui também é. E ali, naquele posto de BR cheio de caminhão e diesel, eu entendi. A pergunta desde quando não era sobre tempo, era sobre confiança. E quando confiança quebra, não é o barulho que dói. É o silêncio que fica depois. Marcelo fechou o bloco de anotações devagar. O gesto foi simples, mas firme. Não tinha tremor na mão, não tinha descontrole. Ele guardou a caneta no bolso da farda, ajeitou o cinto e respirou fundo, como quem coloca uma parede invisível entre o coração e o mundo. Eu vi ali o esforço. Não era frieza, era escolha. Senhor Renato, o senhor realizou ultrapassagem em local indevido e perdeu o controle do veículo. Vou registrar como infração média. Sem agravante, já que não houve colisão. A voz dele voltou completamente técnica. Renato assentiu, cabeça baixa. Sim, senhor. Patrícia observava em silêncio, os olhos fixos no chão. Marcelo continuou. Documento do veículo regular. Habilitação válida. Não há indícios de ingestão de álcool. Cada palavra era controle. Cada frase era disciplina. Eu senti respeito, porque segurar a própria dor enquanto cumpre dever não é qualquer um que faz. Ele entregou os papéis de volta para Renato. Assine aqui. Renato assinou sem levantar o olhar. Quando terminou, Marcelo recolheu o documento e guardou. Pausa. Um segundo mais longo que os outros. Ele poderia ter ido embora ali, mas ficou. Virou-se para Patrícia. O posto parecia estar observando de longe, mesmo que ninguém tivesse coragem de se aproximar. A cerimônia é às 4, ele disse novamente. Agora não tinha cobrança, só constatação. Ela levantou os olhos devagar. Eu sei, ele olhou o relógio. 4:10. O tempo não esperou ninguém. Ele respirou fundo mais uma vez. E fez algo que me marcou. Estendeu a mão para Renato. Dirija com cuidado. Renato ficou surpreso, hesitou, mas apertou a mão. Marcelo, eu... Não precisa. Ele cortou, mas sem agressividade. Depois olhou para Patrícia. Não se aproximou demais, não tocou nela, só olhou. Você tem o direito de escolher sua vida, ele disse. Ela começou a chorar de novo. Eu não queria que fosse assim. Ele assentiu. Eu também não. Silêncio. O vento passou leve pelo pátio do posto, levantando poeira fina. Um caminhão arrancou perto da bomba e o ronco do motor quebrou o momento por 1 segundo. Marcelo colocou o boné de volta na cabeça. Postura reta. A ocorrência está encerrada. Frase simples. Mas era mais do que isso. Era encerramento de outra coisa também. Ele deu 2 passos em direção à viatura. Parou. Virou de lado sem olhar diretamente para ela. Eu vou avisar na igreja que houve um imprevisto. A frase foi firme, sem ironia, sem ataque, dignidade pura. Patrícia levou a mão à boca segurando o choro. Renato permaneceu imóvel. Eu fiquei ali, encostado na lateral do meu Scania P360, sentindo que tinha presenciado algo raro. Marcelo entrou na viatura, porta fechou, motor ligado, mas antes de arrancar, ele abaixou o vidro e olhou para mim. Obrigado por ter parado lá na pista.
Eu assenti. Sempre paro quando dá tempo. Ele fez um leve gesto de cabeça. Depois partiu. A viatura saiu do posto devagar, sem sirene, sem pressa. Sumiu na BR como qualquer outro veículo, mas deixou um silêncio diferente no ar. Patrícia ficou parada alguns segundos, olhando para a saída do posto. Depois sentou no meio-fio. O vestido claro agora já não parecia roupa de noiva. Parecia peso. Renato se aproximou dela devagar. Eu não queria que isso acontecesse assim. Ela levantou os olhos. Mas aconteceu. Ele tentou tocar na mão dela. Ela não afastou, mas também não segurou. Eu subi na cabine da minha nave, mas não liguei o motor ainda. Só observei pelo para-brisa, porque ali não era mais sobre autoridade, era sobre consequência. Marcelo tinha feito o que precisava ser feito, sem escândalo, sem vingança, sem usar a farda como escudo para atacar. Profissional até o fim, e isso, para mim, disse muito mais sobre ele do que qualquer discurso. Lá fora, Patrícia finalmente falou algo que eu consegui ouvir mesmo à distância. Ele merecia mais do que isso. Renato não respondeu, porque no fundo ele sabia. Algumas histórias acabam sem grito, acabam com postura, com dignidade, com alguém escolhendo não descer ao nível da própria dor. Eu liguei o motor do meu Scania P360. O ronco grave preencheu o espaço. A vida na estrada não para. Mas naquele dia eu aprendi outra coisa. Ser forte não é reagir com raiva. É manter o caráter quando tudo dentro de você quer explodir. Marcelo foi embora como agente, mas saiu dali como homem inteiro, mesmo com o coração quebrado. Eu já estava com a mão na chave quando vi pelo retrovisor da cabine algo que me fez congelar de novo. A viatura não tinha ido embora de vez. Ela parou alguns metros depois da saída do posto. Ficou ali, imóvel, motor ligado. Eu desliguei o meu Scania P360 outra vez. Alguma coisa ainda não tinha terminado. Lá dentro da viatura, Marcelo ficou parado alguns segundos. Eu via só o perfil dele pelo vidro lateral. Ele tirou o boné devagar, passou a mão pelo rosto, respirou fundo e então fez o gesto que mudou tudo. Ele olhou para a própria mão esquerda. A aliança brilhava no dedo, simples, dourada, promessa. Eu vi quando ele girou ela devagar com o polegar. Não foi impulso, não foi raiva, foi consciência. Ele puxou a aliança com cuidado, sem pressa, sem jogar no painel, sem arremessar pela janela. Ele segurou por alguns segundos na palma da mão. O olhar fixo no metal, como se estivesse segurando uma história inteira ali. Depois abriu o bolso da farda e guardou. Simples assim. Não arrancou, não quebrou, não jogou fora. Guardou, como quem aceita que algo acabou, mas não precisa destruir para provar. A viatura então arrancou. Dessa vez foi embora de verdade. Eu senti um peso estranho no peito. Não era minha história. Mas eu tinha presenciado o momento exato em que um homem deixou de ser noivo e decidiu continuar sendo digno. Voltei o olhar para Patrícia. Ela também tinha visto. Eu percebi no jeito que o corpo dela enrijeceu quando a viatura arrancou. Ela deu 2 passos para frente, como se fosse correr atrás, mas parou. A viatura já estava entrando na BR, sumiu, e o silêncio ficou. Ela levou a mão ao próprio dedo. A aliança dela ainda estava ali, inteira, mas agora pesada. Renato se aproximou devagar. Ele vai superar, ele disse, tentando soar firme. Ela virou para ele com os olhos marejados. Você não entende. Eu entendo sim. Não entende, ela repetiu. Ele não fez escândalo, não gritou, não me humilhou, ele só foi embora. A frase saiu quebrada. Renato não soube responder, porque ela tinha razão. Às vezes o silêncio dói mais do que qualquer explosão. Ela puxou a própria aliança do dedo, não com calma, mas também não com raiva. Olhou para ela, respirou fundo e colocou dentro da bolsa. Não jogou fora, mas também não voltou para o dedo. Outro gesto simples, outra decisão definitiva. Eu desci da cabine e me aproximei devagar. Vocês vão seguir viagem? Perguntei. Renato respondeu primeiro.
A gente precisa conversar. Patrícia olhou para ele. E ali veio outro momento forte. Eu não sei se a gente tem o que conversar. Ele ficou surpreso. Como assim? Ela respirou fundo. Eu achei que depois de tudo eu ia ter certeza. E não tem. Ela balançou a cabeça. Não. O vento passou mais forte naquele instante, levantando a ponta do vestido dela. Não era mais vestido de noiva. Era lembrança de uma decisão que já não fazia sentido. Você escolheu ele? Renato perguntou. Ela demorou. Eu perdi ele. A frase caiu pesada. Ele ficou em silêncio, porque percebeu algo que talvez ainda não tivesse entendido. Ela não tinha saído daquele posto com ele. Ela tinha saído sem nenhum dos dois. Eu voltei a encostar no meu Scania P360, sentindo que a estrada ainda não tinha terminado de revelar tudo. Renato deu um passo à frente. Eu tô aqui. Ela olhou para ele, mas o olhar não tinha mais aquela intensidade de antes. Eu sei. Então, ela demorou de novo. Eu preciso ficar sozinha. Ele ficou imóvel. Você tá terminando comigo agora? Ela fechou os olhos. Eu terminei com alguém hoje. Não consigo começar outra coisa agora. O silêncio entre os dois foi diferente do silêncio entre ela e Marcelo. Ali tinha frustração, mas também tinha verdade. Renato passou a mão pelo rosto. Eu larguei tudo por você hoje. Ela olhou firme. Eu larguei minha vida inteira. A frase cortou. Ele não respondeu. Porque naquele momento ficou claro. Não tinha vencedor ali, não tinha romance bonito, tinha consequência. Ela caminhou até o carro branco, abriu a porta traseira, pegou o buquê, olhou para as flores por alguns segundos, depois colocou no banco da frente, ao lado do volante. Eu vou devolver isso para minha mãe, ela disse. Não era gesto dramático, era responsabilidade. Eu subi na cabine da minha nave de novo. Agora sim, liguei o motor. O ronco grave preencheu o posto. Patrícia fechou a porta do carro. Renato entrou no banco do motorista, mas não ligou o carro ainda. Eu olhei uma última vez pelo para-brisa. Ela estava olhando para frente. Não para Renato, não para mim, para a estrada. E eu pensei uma coisa que nunca esqueci. Tem gente que perde casamento. Tem gente que perde amor. Mas tem gente que perde a própria imagem de quem achava que era. E essa perda é a mais pesada de todas. Engatei a marcha e voltei para a BR, porque a estrada não para. Mas naquele dia, eu tinha certeza. Alguma coisa dentro dela tinha acabado de mudar para sempre. A viatura já tinha sumido na curva da BR. Marcelo não olhou para trás, nem pelo retrovisor, nem pelo vidro lateral. Foi embora como quem entende que se olhar pode vacilar, e tem hora que o único jeito de seguir é não virar o pescoço. Eu voltei para o volante do meu Scania P360, mas ainda não puxei marcha. Fiquei só observando pelo para-brisa. Renato finalmente ligou o carro branco. O motor falhou uma vez. Falhou de novo. Como se até o carro tivesse sentido o peso da decisão. Ele tentou manter postura. A gente precisa sair daqui, ele disse. Patrícia estava olhando para o celular. Tela acesa. Várias chamadas perdidas. Ela respirou fundo. Eu preciso fazer uma coisa antes. Ele já sabia o que era, mas fingiu que não. O quê? Ela levantou os olhos. Cancelar. A palavra veio seca, sem dramatização. Renato passou a mão no volante. Você tem certeza? Ela demorou, mas dessa vez não houve dúvida. Tenho. Ela saiu do carro. Caminhou até a lateral do posto, perto de uma mureta baixa onde tinha menos movimento. O vestido claro já não parecia símbolo de nada. Parecia só pano pesado no corpo de alguém cansado. Eu fiquei ali, assistindo de longe. Velho bruto aprende a respeitar silêncio, ela discou. Mão tremendo. Primeira chamada não atendeu, segunda chamou mais tempo, terceira foi. Eu não ouvi o começo, mas vi o momento exato em que a voz dela falhou. Mãe, a palavra saiu pequena. O corpo dela encolheu um pouco. Renato ficou dentro do carro. Não desceu. Não se aproximou. Talvez soubesse que aquele momento não era dele. Eu desci da cabine devagar e fui até a bomba mais próxima, só para dar distância respeitosa. Mas dava para ouvir pedaços. Eu não vou.
Não é problema de atraso. Eu não consigo. Silêncio do outro lado da linha. Depois a voz dela subiu um pouco. Não em grito, em desespero contido. Eu não posso casar sem ter certeza. Algumas pessoas começaram a perceber que algo diferente estava acontecendo. Um caminhoneiro que abastecia parou de falar no telefone para prestar atenção. Um frentista olhou 2 vezes. Posto de BR é plateia silenciosa. Ela virou de costas, tentando se proteger dos olhares. Ele não tem culpa. A culpa é minha. A frase me atravessou. Ela não estava jogando em ninguém, estava assumindo, e isso muda o peso da história. Depois de alguns minutos que pareceram longos demais, ela ficou em silêncio ouvindo. Só balançava a cabeça, mesmo que a mãe do outro lado não pudesse ver. Eu sei. E então veio o golpe final. Fala para ele que eu sinto muito. A ligação terminou. Ela não chorou alto, só ficou parada alguns segundos olhando para o nada. Depois voltou para o carro. Renato abriu a porta do lado dela. E aí? Ela respirou fundo antes de responder. Acabou. Não tinha drama, não tinha suspense, só verdade. Ele passou a mão pelo cabelo. E nós? Ela olhou para ele. E foi ali que eu vi o último pedaço cair. Eu não sei se a gente existe fora da culpa. Ele ficou em silêncio, talvez esperando outra resposta. Não veio. Ela sentou no banco do passageiro, colocou o buquê no colo. Ficou olhando para as flores, como quem tenta entender onde foi que tudo desandou. Eu voltei para a cabine da minha nave. O motor já estava aquecido. O dia seguia quente, mas alguma coisa ali tinha esfriado de vez. Renato finalmente arrancou o carro, mas não acelerou. Saiu devagar do posto, sem direção clara. Eu observei pelo retrovisor enquanto o carro branco entrava na BR. Ele não foi na direção da cidade onde seria o casamento. Virou para o lado oposto, desapareceu no trecho, sozinho com as consequências. Patrícia não olhou para trás. Marcelo não olhou para trás. Renato não olhou para trás. Mas cada um levava algo pesado demais para fingir que não existia. Eu engatei a marcha do meu Scania P360. O ronco do motor preencheu o silêncio. Voltei para a pista. Porque a estrada não espera ninguém resolver a vida. Enquanto eu ganhava velocidade, pensei numa coisa simples. Tem gente que termina gritando. Tem gente que termina brigando. Mas às vezes, o fim vem em silêncio, em gesto contido, em aliança guardada no bolso, em ligação feita com voz trêmula e em um homem indo embora sem olhar para trás. O conflito principal tinha acabado. Mas a história ainda não tinha terminado dentro de nenhum deles. E eu sabia. Algumas decisões não encerram apenas um capítulo, elas mudam o rumo inteiro da estrada. Eu puxei a 6ª marcha e deixei meu Scania P360 ganhar a BR de novo. O motor respondeu redondo, ronco firme, constante, como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim tinha acontecido. A pista se abriu na frente, sol ainda alto, céu limpo, trecho bonito, aquela mesma estrada que parecia tranquila horas antes. Só que agora eu via diferente. Passei pela curva onde o carro branco tinha rodado. Reduzi um pouco, quase por respeito. Ali não tinha sido só erro de direção, tinha sido consequência. Eu pensei numa coisa enquanto o vento batia pela janela aberta. A verdade sempre vem à tona. Ou a estrada só acelera o que já estava para explodir. Tem gente que acha que segredo dura para sempre. Mas segredo na estrada é igual carga mal amarrada. Pode rodar quilômetros sem cair, mas uma hora o solta-frete vem. E quando vem, não avisa. Mais adiante, um toco carregado de palito doce subia devagar. Eu reduzi, esperei espaço, ultrapassei tranquilo. Tudo normal. Mas minha cabeça ainda estava lá no posto, Marcelo guardando a aliança no bolso, sem jogar, sem quebrar, sem escândalo. Aquilo me pegou forte, porque tem homem que reage na explosão, e tem homem que reage no silêncio, e o silêncio, às vezes, mostra mais caráter do que qualquer discurso.
Eu já vi muito caminhoneiro perder família por causa de decisão errada no calor do momento. Já vi colega que se perdeu na estrada porque não soube escolher quando tinha tempo. Patrícia teve tempo, mas demorou. E tempo, na vida e no trecho, é coisa que não espera indeciso. Passei por um posto menor mais à frente. Pensei em parar, mas segui. Eu não estava cansado. Eu estava pensando, e pensar dirigindo é coisa que só velho bruto sabe fazer sem perder foco. A estrada é reta, mas a cabeça vai longe. Eu comecei a imaginar como devia estar a igreja naquele momento. Convidado esperando. Mãe tentando segurar a situação. Sussurro correndo banco por banco. O noivo não aparece. A noiva não aparece. Telefone tocando. E a notícia chegando como vento frio. Cancelado. Não por doença. Não por acidente grave. Mas por verdade. A verdade dói. Mas mentira sustentada dói mais. Eu pensei também em Renato. Ele achou que estava vivendo um romance proibido, mas saiu dali sem nada. Porque quando alguém está dividido, ninguém ganha inteiro. E Marcelo, ele perdeu noiva, mas saiu com dignidade. Isso pesa diferente. Eu apertei levemente o volante, sentindo a vibração do bruto. A estrada ensina uma coisa simples. Não adianta acelerar quando o caminho está errado. Primeiro você corrige a direção. Depois você pisa. Lá no fundo, eu me perguntei, se aquele carro não tivesse rodado, se eu não tivesse parado, se a viatura fosse outro agente, será que aquele casamento teria acontecido? Talvez sim. Talvez a verdade ficasse escondida mais um tempo, mas escondida não é resolvida. É adiada. E o que é adiado costuma voltar maior. O rádio começou a tocar uma moda antiga, daquelas que falam de amor que acaba na porteira. Eu aumentei um pouco o volume. Sorri de leve. A vida imita a música mais do que a gente imagina. Alguns quilômetros depois, o trânsito ficou mais pesado. Um truck morto à frente fazia fila. Eu reduzi, mantive distância. E ali, preso naquele ritmo mais lento, veio outro pensamento. A estrada não cria caráter. Ela revela, quando aperta, quando surpreende, quando coloca decisão na sua frente sem aviso. Marcelo revelou caráter, Patrícia revelou conflito, Renato revelou impulso. E eu só estava no lugar certo, na hora errada ou na hora certa demais. O sol começou a baixar um pouco no horizonte, dando aquela luz amarelada na pista. Eu senti uma paz estranha. Não porque a história terminou bem, não terminou, mas porque a verdade apareceu antes que virasse casamento construído em mentira. Isso é livramento ou castigo? Difícil dizer. Talvez seja só consequência natural de escolhas mal resolvidas. Eu dei seta, ultrapassei o truck quando abriu espaço e voltei para a faixa. A nave respondeu firme, estável, segura. E eu pensei mais uma vez. Na estrada, parceiro, tudo que você leva solto uma hora aparece no retrovisor. A diferença é que alguns ainda têm tempo de encostar no acostamento e corrigir. Outros só percebem quando já atravessaram a pista. Eu segui viagem, porque o trecho continua. Mas aquela história ficou comigo. Não pelo acidente, não pelo escândalo, mas pelo peso silencioso da verdade. E até hoje eu me pergunto, a estrada revelou ou só acelerou o inevitável? Talvez nunca exista resposta. Mas uma coisa eu sei. Depois daquele dia, eu passei a olhar cada curva com mais respeito. Porque às vezes, não é o volante que escapa, é a vida. Alguns dias se passaram. Estrada não para, frete não espera, conta não congela. Mas tem história que continua rodando dentro da cabeça da gente mesmo depois que o trecho muda. Eu já estava em outro estado, puxando carga da roça, quando recebi mensagem no celular. Número desconhecido. Sou a Patrícia. Eu parei no acostamento antes de abrir. Não por curiosidade, por respeito. O sol estava alto de novo. Outro dia claro. Outra BR. Abri a mensagem. Ela não escreveu muito, disse que não se casou. Disse que foi até a igreja mesmo assim. Aí eu senti o peso. Ela foi, não para casar, para falar. Ela contou tudo, na frente dos pais, na frente da família dele.
sem esconder, sem inventar desculpa. Eu errei, e ele não merece começar uma vida com alguém em dúvida. Palavras dela. Eu fiquei alguns segundos olhando para a tela. Não é todo mundo que tem coragem de assumir erro na frente de todo mundo. Ela disse que muita gente virou o rosto, que teve gente que chamou de louca, que a mãe chorou, que o pai não falou nada por 2 dias. Mas também disse outra coisa, que pela primeira vez ela dormiu sem peso no peito. Isso me marcou. Às vezes você perde a imagem, mas salva a consciência. Guardei o celular e voltei para a pista. Mas a história ainda não tinha terminado. 2 semanas depois, parei num posto grande perto da divisa. Enquanto abastecia a nave, ouvi 2 agentes da PRF conversando perto da lanchonete. Não estava escutando por querer, mas quando escutei o nome Marcelo, eu prestei atenção. Ele pediu transferência, um deles disse. Foi rápido, respondeu o outro. Mudou de setor, foi para outra região. Eu fiquei quieto, fingindo mexer na nota fiscal. Transferência. Não era fuga, era recomeço. Talvez ele não quisesse cruzar a mesma curva todo dia. Talvez não quisesse passar pela mesma igreja. Ou talvez só quisesse respirar longe da lembrança. Mas uma coisa era certa. Ele não ficou. Ele escolheu continuar. Isso é maturidade também. Não é sobre apagar passado. É sobre não deixar o passado definir o resto. Voltei para o caminhão pensando nisso. A estrada ensina que, às vezes, mudar de rota é necessário. Não porque você perdeu, mas porque você precisa se reconstruir. E Renato? Dele eu soube por acaso. Meses depois, descarregando perto da cidade deles, um frentista comentou: "Você lembra daquele casamento cancelado?" Eu só assenti. O rapaz que estava com ela foi embora da cidade. Sumiu. Não de mistério, mas de vergonha. Cidade pequena não esquece fácil. Ele não aguentou olhar atravessado. Não aguentou comentário em mercado. Não aguentou cochicho na praça. Pegou as coisas e foi embora. Não sei para onde. Não sei se ficou com ela depois, mas sei que não ficou ali. Algumas pessoas não suportam as consequências do próprio impulso. E Patrícia? Ela me mandou outra mensagem um tempo depois. Simples. Eu tô fazendo terapia. Eu sorri sozinho dentro do Scania P360. Porque isso diz muito. Ela não escolheu o mais fácil. Não voltou correndo para Marcelo. Não correu atrás de Renato. Escolheu ficar, sozinha, se entender. Isso é raro. Ela disse que ainda pensa em Marcelo, mas agora não com culpa, com respeito. E que aprendeu que amor não é dúvida constante. É escolha firme. Eu segui rodando. Cada trecho novo me fazia lembrar daquela curva, daquela ultrapassagem, daquela aliança guardada no bolso. A vida de cada um seguiu diferente. Marcelo longe, Renato sumido, Patrícia reconstruindo. E eu continuei sendo testemunha de histórias que a estrada coloca na frente da gente, mas aquela ficou marcada. Porque não teve vilão claro, não teve herói perfeito, teve consequência, teve amadurecimento, teve gente escolhendo assumir erro em vez de esconder. Isso é mais raro do que frete filé em época fraca. Enquanto o sol descia naquele fim de tarde, eu pensei uma última coisa. Às vezes, a gente acha que o pior é perder alguém. Mas o pior mesmo é perder a chance de ser honesto. E naquele dia, no meio do tapetão, 3 pessoas tiveram que decidir quem queriam ser depois da queda. Nem todos saíram com o que queriam, mas cada um saiu com o que precisava aprender. E a estrada só assistiu, como sempre faz, em silêncio. Eu já rodei muita BR nessa vida. Já vi sol nascer no retrovisor e desaparecer no para-brisa. Já puxei carga filé e já aceitei bucha só para não voltar batendo lata. Já dormi em pátio apertado, já comi marmita esquentada no fogão de pobre encostado no para-choque. Mas tem história que não sai da cabeça. E aquela ficou. Meses depois, eu passei de novo por aquela mesma curva. Reduzi instintivamente. O asfalto estava igual. A sinalização igual. O céu bonito do mesmo jeito.
Mas eu não era o mesmo. Ali não tinha ficado marca de pneu, não tinha placa lembrando, mas tinha lembrança. Eu pensei no Marcelo guardando a aliança no bolso, não arrancando com raiva, guardando. Tem gente que acha que ser forte é gritar, mas às vezes ser forte é ir embora sem fazer cena. Eu pensei na Patrícia, de pé na frente da família, assumindo o erro. Não é fácil ser julgado de cara limpa, mas é o único jeito de começar de novo. E pensei no Renato, que escolheu impulso e depois escolheu sumir. A estrada não julga, ela só mostra. Ela não cria traição, não cria caráter, não cria dúvida. Ela revela. Revela quando você pisa fundo demais. Revela quando você tenta ultrapassar o que ainda não resolveu. Revela quando você fica parado tempo demais. Eu já vi caminhoneiro que se acha dono do trecho perder tudo por arrogância. Já vi velho bruto simples construir respeito só com postura. O volante não muda quem você é, ele só coloca pressão, e pressão mostra estrutura. Enquanto meu Scania P360 cortava o vento, eu pensei numa coisa que aprendi, depois de anos na boleia. A vida é igual estrada longa. Você pode até esconder problema no início da viagem, mas quanto mais quilômetro roda, mais pesado fica. Uma hora você precisa encostar, ou o problema te encosta. Eu não sei se a estrada acelerou o inevitável naquele dia. Talvez sim. Talvez aquele casamento fosse acontecer e desmoronar meses depois. Talvez não, mas sei de uma coisa. Foi melhor a verdade aparecer antes do sim do que depois. Porque promessa feita em dúvida vira prisão. E ninguém merece começar uma vida preso em mentira. Eu sigo rodando, continuo sendo chofer, continuo sendo velho bruto que não usa estrelinha para ficar acordado. Continuo acreditando que cada curva guarda uma lição, mas depois daquela história, eu passei a observar mais. A mim mesmo também. Porque não adianta apontar erro dos outros se você não olha para o seu próprio retrovisor. Quantas vezes a gente insiste numa ultrapassagem emocional? Quantas vezes a gente empurra decisão importante para depois? Quantas vezes a gente finge que está tudo alinhado, quando o volante já está puxando para o lado? A estrada ensina, parceiro, mas só aprende quem presta atenção. Eu não salvei um casamento naquele dia, não salvei um romance. Eu só parei o caminhão quando vi que algo ia dar errado. O resto foi verdade vindo à tona. E às vezes parar é o ato mais importante que você pode fazer. Hoje, quando alguém me pergunta qual foi a carga mais pesada que eu já levei, eu não falo de tonelada. Eu lembro daquela tarde, daquela curva, daquela aliança guardada no bolso. E penso que o peso maior não estava no asfalto. Estava nas escolhas. A estrada continua. Eu continuo. E você que está me ouvindo agora, seja na boleia, em casa ou no descanso do posto, me responde uma coisa com sinceridade. Se a sua vida rodasse numa BR agora, o que ela estaria revelando? Você está acelerando para onde quer ir? Ou está ultrapassando coisa que ainda não resolveu? Pensa nisso, porque no fim das contas, a estrada não cria quem a gente é, ela só revela. No fim das contas, parceiro, não foi sobre um casamento cancelado, não foi sobre traição, não foi nem sobre aquele carro rodando na curva, foi sobre verdade. A verdade que dói, mas liberta. A verdade que desmonta plano, mas salva futuro. A verdade que às vezes chega no pior momento, mas evita um erro maior lá na frente. A estrada me ensinou uma coisa naquele dia. Caráter não aparece quando tudo está fácil. Ele aparece quando a vida aperta, quando o orgulho quer gritar, quando o impulso quer fugir, e você decide ficar de pé mesmo com o coração quebrado. Marcelo perdeu a noiva, mas não perdeu a dignidade. Patrícia perdeu o casamento, mas recuperou a honestidade. Renato perdeu a cidade, porque não sustentou o peso da própria escolha. E eu só estava lá, mas saí diferente. Porque toda vez que a gente presencia uma verdade dessas, a gente é obrigado a olhar para a própria vida. Se essa história mexeu com você de algum jeito, se em algum momento você se viu em um dos três,
Então faz o seguinte, retribui. Deixa o like como quem diz, essa história me ensinou algo. Compartilha com alguém que talvez esteja vivendo uma dúvida parecida. Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar deles. Você teria coragem de cancelar tudo na última hora? Ou seguiria em frente fingindo que nada aconteceu? Quando você comenta, você não está só escrevendo, você está entrando para essa roda de estrada, para essa família de gente que aprende junto. E se você chegou até aqui, já faz parte disso. Se inscreve no canal. Não é só clicar num botão, é decidir continuar recebendo histórias que fazem a gente pensar antes de acelerar demais na própria vida. Porque aqui, cada história é uma curva diferente. E eu quero saber de você. Se aquela ultrapassagem nunca tivesse acontecido, você acha que a verdade ainda encontraria um jeito de aparecer?